Seja muito bem-vindo à websérie O Maior Vendedor do Mundo. Fazer esse conteúdo chegar até você é um grande privilégio e eu quero te agradecer por isso. Tenho certeza que, dedicando o seu tempo a assistir esses 3 episódios desta websérie, você concluirá que foi investimento e não perda. Eu acredito muito que as relações entre as pessoas precisam ser edificadas sob bases sólidas. E uma dessas bases, para mim, é a honestidade. E eu preciso ser honesto com você desde o início. Eu posso mensurar qual seja o seu objetivo genérico em estar assistindo esse conteúdo agora, mas eu não sei os pormenores. Eu imagino que você queira vender mais produto, que você queira vender mais serviços, que você queira ter mais clientes. Foi para isso que eu preparei esse conteúdo com muito carinho, para te ajudar com clientes, vendas e sustentabilidade no teu negócio. Mas eu preciso te dizer o que você não vai encontrar nessa série, para que você escolha se continua ou não assistindo. Aqui você não vai encontrar um conteúdo que nunca foi testado, teorias da mente de alguém que registrou no livro e agora vende livros. Aqui você não vai encontrar apenas teorias, mas você vai encontrar um conteúdo extremamente denso de pessoas que colocaram a sua pele em risco, testaram o que nós vamos falar aqui para você na prática e que depois disseminaram suas técnicas mundo afora. Aqui você não vai encontrar esqueminhas de como trazer o cliente para cá, levar o cliente para lá. Você não vai encontrar aqui dicas de como enrolar o cliente, de como deixar o cliente pensando que é uma coisa, sendo outra. Você também não vai encontrar promessas minhas de ganhe muito fazendo pouco. Eu não acredito nisso. Eu quero comunicar a você algo no qual eu acredito piamente e vivi isso a minha vida toda. A primeira mensagem é: obedeça às regras do jogo. Quando vemos um vídeo ou mesmo imagens de colheitas de frutos, nós achamos muito interessante. Quem não gosta de comer de repente um melão amarelinho, saborosíssimo, ou uma maçã, ou uma laranja? Mas a colheita é apenas parte de um longo processo que foi desenvolvido pelos agricultores. O agricultor precisa de uma terra. Onde ele vai plantar? Ele precisa de um chão para plantar ali a sua semente. Então, a etapa número 1 é encontrar uma terra. Encontrada a terra, partimos para a etapa número 2. O agricultor agora precisa preparar essa terra, porque ele vai lançar uma semente. E ele não pode lançar a semente numa terra que está de qualquer jeito, que está sem umidade, que está sem nutrientes, porque ele não vai ter sucesso na semeadura daquela semente. No passo 3, depois que ele preparou a terra, ele agora lança a semente nessa mesma terra. A terra está pronta para receber a semente e é isso que ele faz. Ele começa a plantar as sementes e aguarda que essa semente germine e saia da terra, mostrando ali suas folhas. O quarto passo é cultivar essa semente que já brotou, que já virou uma árvore, uma muda, uma hortaliça. Ele precisa cuidar dessa semente para que essa semente cresça até o ponto que ela vai gerar ali suas flores, depois que ela vai gerar seus frutos e enfim chega o tempo da colheita. E agora o agricultor finaliza ali esse processo, colhendo o fruto, distribuindo e novamente esse ciclo volta a acontecer, porque isso é contínuo, não para. O agricultor nunca deixa de escolher a terra, ele nunca deixa de arar a terra, de preparar essa terra, ele nunca deixa de lançar as sementes, de cultivar aquilo que foi plantado e de colher o seu fruto, porque essa é a vida dele. Obedecer às regras do jogo quer dizer entender que a vida é feita de processos, de momentos. Existem momentos para todas as coisas. Vai existir um momento de nós ganharmos comissões de vendas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos seguir a regra do jogo. Nós precisamos escolher uma terra, nós precisamos preparar essa terra, nós precisamos lançar as sementes continuamente, nós precisamos cultivar as sementes e, enfim, nós colheremos os frutos. Nós fecharemos vendas com todos os clientes que nós temos cultivado ao longo da nossa vida profissional. A segunda mensagem que eu quero te deixar é: você continua no jogo. Você talvez não lembre de cabeça quem é Amâncio Ortega, mas certamente já conhece ou já ouviu falar da sua rede de lojas, a Zara. Há poucos anos, Ortega chegou a ser eleito o homem mais rico do mundo, passando, por exemplo, Bill Gates, segundo a revista Forbes. Mas poucos conhecem a fundo a vida de Ortega, como foi a sua carreira empreendedora até estabelecer o sucesso da Zara. Diferente de muitos bilionários, ele teve uma infância muito humilde. Um momento de virada na vida de Ortega
foi quando, ainda criança, ouviu um comerciante dizer para sua mãe que não poderia mais vender fiado para ela, haja visto já estar fazendo isso há algum tempo, que ele precisava receber para então dar a ela os alimentos que seria a janta da família de Ortega naquele dia. Nesse momento, Ortega percebeu que a sua família estava em extrema dificuldade financeira. Ele então decidiu deixar a escola e arranjou seu primeiro emprego como mensageiro. Mas a fortuna do bilionário Amâncio Ortega só veio depois de uma grande ideia quando ele tinha 40 anos de idade: vender roupas estilosas a um baixo preço. Começava ali então a história da Zara, que hoje vale alguns bilhões de dólares. Você pode até nunca ter ouvido falar em Colonel Harland Sanders, mas certamente você já viu o rosto dele em alguns baldinhos de propaganda do restaurante KFC. Ele é o fundador da rede e é o ícone da empresa até hoje. A história de Sanders é um grande exemplo para qualquer pessoa que acha, porque já tem mais de 40, 50, 60 anos, não tem mais idade para começar nada na vida. Sanders começou a fazer franquias do seu restaurante somente em 1956, quando já tinha 66 anos. A cozinha, porém, já estava na vida de Sanders há muito tempo, desde a sua infância. O pai de Sanders faleceu quando ele tinha ainda 6 anos e ele precisou assumir a cozinha da casa, pois sua mãe precisou trabalhar para sustentar ele e mais 2 irmãos. Aos 12 anos, o fundador do KFC conseguiu seu primeiro emprego, trabalhando em uma fazenda ainda de madrugada. Ele tentava conciliar o seu trabalho na fazenda com os estudos, mas logo teve que abandonar os estudos porque não conseguia mais conciliar os dois. Nas décadas seguintes, Sanders passou por alguns empregos e carreiras variadas, indo de bombeiro a vendedor. Para complementar a sua renda, ele passou a servir pratos de comida para viajantes. Seu nome ficou conhecido não apenas em Kentucky, mas em outros estados, e Sanders foi aprimorando sua receita de frango frito. Porém, Sanders recebeu um golpe. Uma estrada próxima ao seu local de trabalho seria redirecionada, reduzindo drasticamente o fluxo de veículos em frente ao seu restaurante. E não apenas isso, uma nova estrada seria construída justamente em cima do seu negócio. Sanders passou a viver das suas economias e da sua aposentadoria. Inquieto, porém, por não estar mais com seu negócio, Sanders começou a viajar pelos Estados Unidos e começou a visitar restaurantes e passou a oferecer ali o seu processo de preparo do frango frito, oferecendo àqueles empresários donos de restaurantes o seu processo de preparo do frango em troca de 4 centavos por frango vendido, de acordo com o processo que ele tinha passado para cada estabelecimento. O sucesso desses negócios foi tão grande que os restaurantes viraram uma rede de franquias no ano de 1956, o Kentucky Fried Chicken, ou KFC. O KFC foi vendido em 1964, com cerca de 600 unidades franqueadas, pois Sanders já pensava na sua sucessão nos negócios. À época, ele já estava com 74 anos. Sanders faleceu em 1980, aos 90 anos, mas até os dias de hoje, 2019, seu rosto continua estampado nos baldinhos de frango do KFC mundo afora, e ele continua sendo o ídolo de todos os funcionários que o consideram um gênio por sua criação. Se você conhece os sites Alibaba e AliExpress, talvez você saiba que o seu fundador é o Jack Ma, mas talvez você não saiba o quão peculiar é este bilionário chinês e quanto ele lutou para ter sucesso. O então Ma Yun não teve uma vida escolar de destaque. Ele tentou por cerca de 10 vezes entrar nas principais universidades dos Estados Unidos, onde seu sonho era Harvard, mas foi recusado em todas elas. Então ele buscou faculdades mais acessíveis à sua realidade e também resolveu arranjar um emprego. Ma Yun se inscreveu em 30 vagas de empregos diferentes. E novamente a sua tentativa foi por água abaixo. Ele foi rejeitado por todos os 30, incluindo entre essas propostas uma proposta de trabalho no restaurante KFC. Depois do trauma, Ma Yun resolveu adotar um nome pelo qual nós o conhecemos, Jack Ma, e resolveu aprender inglês. Por cerca de 9 anos, ele ia ao hotel principal da sua cidade para conversar e guiar turistas para ir aprimorando o seu inglês. E ele fazia isso de graça. Como não conseguia emprego, ele resolveu criar seu próprio negócio, o comércio eletrônico chamado Alibaba. Mas o dinheiro não chegou rapidamente. Quando Jack ia a alguns restaurantes, diversas vezes quando ele pedia a conta, ele recebia
a conta e um bilhete dizendo: eu ganhei muito dinheiro com o Alibaba e sei que você ainda não ganhou. Obrigado. Com o tempo e com o grande boom da internet, a situação de Jack Ma se inverteu totalmente. O IPO do Alibaba, que foi um dos maiores da história, chegou aos 25 bilhões de dólares. E Jack Ma se tornou, depois de alguns anos, um dos homens mais ricos do planeta. A história desses homens é espetacular, são histórias de sucesso. Não inventaram a roda, não tiveram nenhuma ideia que nenhum ser humano nunca teve na vida. Mas eles pagaram um preço, eles seguiram a regra de ouro, eles conseguiram se manter firmes e constantes até alcançarem grandes objetivos. A maioria das pessoas gostaria muito de receber fórmulas mágicas para ganhar muito dinheiro, para ter sucesso, para prosperar em seus empreendimentos. Mas a verdade é que a fórmula mágica não existe. O sucesso vem depois de um processo. A história desses homens é inspiradora para nós, porque nos mostra que qualquer pessoa, independente da sua dificuldade, independente da sua limitação, pode atingir sucesso na vida. Aos 20 anos de idade, eu era estudante de engenharia mecânica, cursava a Universidade Federal, e o meu sonho era ser engenheiro mecânico. Meu pai me ligou e me disse: filho, nós temos uma oportunidade. Apareceu a chance de nós abrirmos uma empresa, abrirmos uma loja no comércio. Eu quero saber o que você acha. Eu estaria mentindo aqui se eu disser para você que eu sempre pensei em ter um negócio. Até aquele dia, nunca passou pela minha cabeça que eu abriria uma empresa, que eu seria empreendedor. Nunca. Lá na minha adolescência, nos meus 12 anos, eu cheguei a montar uma pequena fábrica de sacolé ou chup-chup, seja lá como você chama. Mas essa experiência não se compara a abrir formalmente um negócio, instalar uma loja num ponto físico, pagar aluguel, contratar funcionários. E aquela ligação do meu pai me deixou muito empolgado. Em poucos instantes, o céu se abriu na minha mente, eu viajei e eu comecei a ver muitas possibilidades. E eu disse pro meu pai que eu estava junto, que ele podia contar comigo. 5 meses se passaram desde a ligação do meu pai e já era 28 de abril de 2001, dia da inauguração da nossa primeira loja. No início, muita empolgação por aquele novo momento, por estar com um negócio próprio. Agora a nossa família tinha uma empresa e aquilo era muito empolgante. Mas logo a ficha caiu e nós tínhamos basicamente 4 pessoas trabalhando na empresa, sendo 3 da família e um funcionário contratado. Meu pai era o gestor do negócio, e o negócio era pequeno, já tinha gerente demais, e agora nós precisávamos de vendedores. E quem seriam esses vendedores? Minha irmã e eu. Eu, como filho mais velho, tomei a responsabilidade e decidi estudar um pouco sobre vendas, porque eu não conhecia nada. Eu, inclusive, era muito tímido. Quando os clientes entravam na nossa loja, eu não sabia nem o que dizer para eles. Então eu decidi buscar conhecimento nos livros. E eu encontrei numa livraria diversos livros que falavam sobre vendas, sobre técnica de vendas, e de repente um me chamou a atenção, porque na capa dizia algo sobre seu autor, o maior vendedor do mundo, segundo o Guinness Book. E eu peguei aquele livro nas minhas mãos e pensei: se tem alguém nesse mundo que pode me ensinar a ser um bom vendedor, esse alguém com certeza é o maior de todos os vendedores. De 2001 para 2019, eu vejo que o meu professor de vendas, Joy Girard, se tornou referência para vários autores que trabalham temas como vendas, persuasão, gerenciamento de negócios, gerenciamento de clientes, inclusive o Érico Rocha, que é um dos empreendedores digitais mais conhecidos do Brasil. Depois de muitas experiências no comércio, eu resolvi concentrar minhas forças na minha empresa de consultoria no ano de 2011, quando eu formalizei a NB Consultoria. De lá para cá, atendendo mais de 500 empresas, eu identifiquei, com base nas dores dos empresários, basicamente 2 gargalos: vendas e clientes. E este ano eu pensei em distribuir o conteúdo que Joy Girard me ensinou, para que, assim como eu fui ajudado, outros empreendedores, outros vendedores pudessem entender que vender não é algo pontual, é um sistema que é construído e que deve ser operado pelo vendedor. E agora eu imagino que você esteja se perguntando: mas quem é Joy Girard? E eu vou tirar a sua dúvida agora. Joy Girard era um vendedor de carros americano, na verdade ítalo-americano ou siciliano-americano, como ele mesmo gostava de dizer. Ele nasceu no ano de 1928, numa família de imigrantes italianos que viviam em condições péssimas financeiramente falando, pois seu pai nunca conseguia parar em emprego algum, sua mãe cuidava da casa
e seu pai vivia no seguro da Previdência Social americana. E Joey relata que nunca teve uma boa relação com o pai desde criança. Ele diz em um de seus livros que seu pai costumava bater muito nele e que mesmo quando um de seus irmãos aprontava, a disciplina por parte do pai sempre acabava em Joey. E ele cresceu ouvindo do pai que ele não seria ninguém, que ele não prestava e que ele um dia acabaria preso. Joey mesmo se questionou até o fim dos seus dias porque seu pai o tratou sempre de forma bruta, truculenta, sempre o amaldiçoando, sempre lançando palavras negativas sobre a vida dele. E em um certo relato, reflete sobre a relação do casamento do pai com a mãe e que sua avó materna sempre foi contra essa relação. Inclusive, eles nunca tinham contato com a avó, pelo menos não com o consentimento do pai, que sempre os proibiu. Mas o fato é que Joey cresceu com esse inimigo dentro de casa. O seu referencial da autoridade vivia dizendo para ele que ele não seria ninguém, que ele não prestava e que ele acabaria preso. E ele diz: você ouve tanto isso que você acaba acreditando. Joey começou a trabalhar muito cedo como engraxate. Ele nasceu em plena depressão americana, uma época muito difícil, a primeira grande crise enfrentada pelos Estados Unidos da América. Ele relata que ele chegava muito cedo numa avenida da sua cidade e passava dias, tardes e noites engraxando sapatos ali em troca de 1, 2, 4, 5 centavos. Em alguns dias, o único dinheiro que entrava na casa de Joey era aquele que ele trazia dos sapatos engraxados. Já adolescente, um belo dia, Joey recebe um convite de alguns amigos, fazer um assalto a um bar. Era período da Segunda Guerra Mundial, inclusive as bebidas alcoólicas estavam restritas nos Estados Unidos. E Joey então sai nessa empreitada com seus colegas e eles assaltam o bar, pegam cerca de $175 do caixa, várias caixas de bebida e Joey de repente tem uma fortuna nas suas mãos. Ele relata que na divisão dos lucros desse assalto ele ficou com $60 e mais cerca de $1 por cada garrafa de bebida que era vendida. Apesar do dinheiro ter vindo muito fácil, o que Joey não estava acostumado, muito pelo contrário, seu dinheiro vinha muito pouco e era muito suado, ele não achou interessante continuar naquela vida e logo começou a trabalhar em uma fábrica na sua cidade. 3 meses depois do assalto bem-sucedido, ele conta que estava deitado no seu quarto quando de repente entra um homem desconhecido e grita para que ele se colocasse de pé porque ele tinha que acompanhá-lo. Ele diz que quando abriu os olhos, viu um distintivo brilhando no seu rosto. E quando ele deu por si, ele estava na delegacia dando explicações. Ele não sabia, mas seus colegas da noite do assalto ao bar continuaram fazendo outros assaltos e um belo dia foram pegos pela polícia. E um desses colegas delatou muita gente, inclusive o próprio Joey. Ele diz que foi o pior dia da vida dele. Foi o maior constrangimento que ele tinha passado. Ouviu mais humilhações do seu pai, o choro da sua mãe, a decepção dos seus tios e decidiu que jamais passaria por isso. Mais à frente, já adulto, Joey voltaria mais uma vez a ser detido, dessa vez por acusação de jogatinas ilegais, e depois de se livrar de mais uma cilada, Joey então conhece o homem que mudaria a história da sua vida, Abe Saperstein. Abe era um pequeno construtor que construía 5, 6 casas por ano, vendia a preços populares e convidou Joey a trabalhar com ele nas obras. Joey então começou a trabalhar e ele conseguiu se estabilizar em um emprego que nunca tinha acontecido na vida dele. Ele já acumulava no seu currículo cerca de 40 demissões. Joey então casou, teve 2 filhos e cresceu na empresa de Abe. Até que um dia Abe decidiu se aposentar e passou para Joey a pequena construtora. Começava ali a carreira empreendedora de Joey Girard. E ele foi muito bem no início. Começou a fazer mais obras. Abe fazia poucas casas no ano, mas Joey era muito ambicioso e foi ampliando seus negócios. Tudo estava indo muito bem, até que Joey decidiu comprar um terreno maior, otimizar ainda sua construção, enxugando seus custos e oferecendo casas com um preço mais acessível ainda a seus clientes. Mas ele sabia que terrenos para isso eram caros nas regiões mais centrais da cidade. Então ele vai para uma área mais periférica e enfim Joey acha um terreno que comporte as cerca de 50 e poucas casas que ele construiria num condomínio. Só tinha um pequeno detalhe. A área que Joey escolheu ainda não era contemplada pela rede de esgotos da prefeitura, o que era um grande fator impeditivo para a venda de casas, e Joey sabia disso. Ao questionar o corretor que o estava atendendo na compra daquele terreno, Joey perguntou sobre a questão dos esgotos. A resposta que ele obteve foi que em breve a prefeitura vai instalar, cerca de 6 meses no máximo. Não atento de que poderia ser uma enrolação daquele vendedor para que Joey comprasse o terreno, a empolgação tomou conta dele, ele fechou o negócio e foi atrás de financiamento para construir a casa modelo. Em pouquíssimos meses, Joey conseguiu construir uma casa modelo e para enxugar seus custos, ele mesmo fez a função de corretor imobiliário e começou a ir para a obra, dar plantão para vender as primeiras casas. Como seu preço era muito competitivo,
Ele pensou que não teria trabalho, porque era tão barato que as pessoas logo sentariam ali, ouviriam a explicação dele sobre o tamanho, o modelo do imóvel, quantos cômodos teria, e em seguida caminhariam para assinar os contratos. Joey começou realmente a receber muitas visitas e interessados, mas todos perguntavam a mesma coisa. Este local já é contemplado pela rede de esgotos da prefeitura? Então Joey transmitia aos seus clientes aquilo que ele tinha ouvido do corretor de imóveis. Em breve a rede de esgotos estará toda instalada aqui nessa área. E para a infelicidade de Joey, a resposta que ele recebia dos clientes era: assim que eles instalarem, nós viremos aqui comprar o nosso imóvel. Joey não contava com essa. Os prazos começaram a correr, ele tinha pego dinheiro com juros altos para financiar a compra e a construção do estande de vendas da casa modelo. Ele começou a ser cobrado por bancos e o seu negócio começou a falir. Até que um dia Joey chegou em casa, como todos os dias ele vinha depois do trabalho para sua casa, e a sua esposa pediu algum dinheiro para que ela fosse ao mercado no dia seguinte para comprar comida, pois a despensa da família já estava vazia. E Joey não tinha dinheiro. Ele percebeu ali, na conversa com sua esposa, que ele estava falido. E então ele ouve a frase que mudou radicalmente a vida dele: o que nós vamos dar para as crianças comerem amanhã? Joey estava com 35 anos, falido e passando por uma situação que ele nunca havia passado na vida dele. Sua família não tinha o que comer na sua casa. E então ele decide procurar emprego. Ele tinha um amigo que era vendedor de carros e o amigo não o levou a sério, mas indicou um conhecido que era gerente de uma loja de automóveis e Joey foi procurá-lo. Imediatamente. Na cabeça de Joey não saía a frase que sua esposa havia dito: o que nós vamos dar para as crianças comerem amanhã? As palavras de sua esposa começaram a latejar nos seus pensamentos, e era a única coisa que ele tinha em mente: trazer uma cesta de mantimentos para meus filhos, abastecer minha família com comida. Então Joey se apresenta para esse gerente de concessionária, que o recebe e diz para Joey que as pessoas se enganavam muito com o mercado de carros, mas a verdade era que existiam poucos clientes para muitos vendedores, e que ele não tinha mais como colocar mais um vendedor na sua loja, porque Joey poderia ser mais um que concorreria com os poucos clientes que a loja já tinha e tiraria clientes dos vendedores que já estavam na empresa. Mas a obstinação de Joey é impressionante. Ele propõe duas coisas. A primeira é que ele não atenderia clientes que entrassem na loja. Ele não atrapalharia os vendedores atuais da empresa atendessem todos os clientes que entrassem de livre e espontânea vontade na loja. A segunda é que ele seria remunerado apenas por comissões de vendas. O gerente então disse sim para Joey e concedeu-lhe ali a primeira oportunidade, e Joey começou a trabalhar imediatamente. E ele ficou pensando: aonde eu vou conseguir uma lista de clientes? Imagino que esses vendedores todos tenham suas listas, eles já estão nesse ramo há muito tempo. E aí ele teve ideia de ir para o catálogo, a lista telefônica. Arrancou 2 folhas brancas. Para quem não sabe, as folhas brancas, antigamente nas listas telefônicas, eram as folhas que constavam o nome, o telefone e o endereço das pessoas físicas da cidade. E as páginas amarelas constavam o nome, o endereço e o telefone das empresas. Então Joey também arranca 2 páginas amarelas, e agora ele tinha 4 páginas. 2 páginas de pessoas físicas e 2 páginas de pessoas jurídicas para fazer ligações e tentar fechar a sua primeira venda no seu primeiro dia de trabalho. Mas o objetivo de Joey não era provar nada a ninguém. Ele só tinha um objetivo naquele momento: alimentar a sua família. E incrivelmente ele consegue fechar a sua primeira venda, mesmo sendo o primeiro dia de trabalho. A loja já estava fechando, os demais vendedores já tinham ido embora ou se arrumando para sair. Ninguém atende esse cliente. Então o Joey se aproxima dele e começa a fazer o atendimento ao cliente que estava procurando um carro. E Joey relata no final do 3º capítulo do seu livro Como Vender Qualquer Coisa a Qualquer Um, que ele não se lembra o que ele falou, que ele não se lembra de detalhes. Ele só olhava para aquele cliente e via uma cesta de mantimentos que ao final do dia ele levaria para sua família. Ele sabia que aquele cliente não sairia dali sem comprar um carro com ele. Começava ali a carreira de ninguém mais, ninguém menos que o maior vendedor de carros dos Estados Unidos, que posteriormente, em 1977, foi considerado pelo Guinness Book o maior vendedor do mundo. A primeira venda de Joey Girard como vendedor de carros nos traz 2 lições muito importantes. A primeira lição é: a necessidade ensina. Um homem quebrado, sem dinheiro e sem comida na sua despensa e com filhos esperando algo para comer. Isso foi o que motivou um profissional sem experiência a realizar uma tarefa que eu particularmente considero incrível. Se você está me assistindo agora e vende carros, você sabe o quão difícil é vender um carro para um cliente. Existem
Existem N lojas na sua cidade, existem N concessionárias, revendedoras, pessoas vendendo carros avulsos nos aplicativos, enfim, existem vários canais de venda. E o que vai fazer aquele cliente comprar justamente com você? Quando o Joey, movido pela sua necessidade, focou no objetivo de fechar seu primeiro negócio, nada o impediu. A impressão que eu tinha quando eu li o livro dele pela primeira vez era que ele tinha entrado num estado magnético, onde ele começaria a atrair clientes mesmo parado na sua mesa. Mas depois de mais de 20 anos de estrada, eu sei que a venda não acontece por uma reação cósmica de atração. Venda é olho no olho. O cliente precisa olhar no seu olho e entender que você tem o que ele precisa. E foi justamente isso que aconteceu. Quando o Joey olhou para os olhos do seu cliente, o cliente percebeu que estava no lugar certo, na hora certa, conversando com o vendedor certo. A segunda grande lição que Joey nos dá com essa sua primeira venda de carro é: saiba com clareza o que você deseja. Não seja como uma criança numa loja de brinquedos. Não sei se você já teve a oportunidade de estar com uma criança numa loja de brinquedos, mas ela fica totalmente deslumbrada e desorientada. Ela não sabe o que quer. Ela quer tudo e não quer nada. Ela vem de casa pensando que quer uma coisa e quando ela vê aquela imensidão de variedades, ela descobre que ela não sabe o que ela quer e ela fica perdida. Por isso é importante que você saiba o que você quer. Quando você estiver na frente do seu cliente, olhe para ele e imagine nele aquilo que você deseja alcançar. Veja nele o acesso para aquilo que você quer. No próximo episódio, nós vamos conhecer a fundo as técnicas que Joey desenvolveu nos primeiros anos da sua carreira como vendedor. Como ele conseguiu transformar todos à sua volta em clientes e parceiros de negócio. Até lá!